Olá, como vai? Estamos de volta com mais uma edição do podcast Humanos Literário, aqui na parceria com o Cast do Bom e o Bom da Notícia. Obrigado pela sua companhia. E hoje, dia 24 de outubro, você provavelmente está assistindo a este cast, talvez já dia 25, 26, qualquer dia do mês de outubro que você venha assistir, mas a gravação foi no dia 24 e eu quero fazer uma homenagem neste início do nosso podcast a uma entidade que tem contribuído muito e de forma relevante para o bem da humanidade, que hoje celebra-se o dia da fundação da Organização das Nações Unidas, da ONU, que desde 1945 vem prestando relevantes serviços a toda a humanidade. E a sua leitura? Como é que está a sua leitura? Quantos parágrafos você já leu hoje, hein? É interessante, a gente sabe que ler é um hábito, e é um hábito que pode ser desenvolvido, pode ser potencializado. Você sabia que ler previne doenças? É isso mesmo, da mesma forma que a gente sabe que o exercício físico é bom para os músculos do corpo, mas não todos. A ciência prova que o cérebro, diversas áreas do cérebro são ativadas através da leitura. E ler previne doenças como o Alzheimer. Então, a leitura, nós no podcast anterior, desde o primeiro a gente tem falado o quanto a leitura é importante para a saúde mental, o quanto a leitura traz mais benefícios do que simplesmente a informação, o que já é bom, mas ela é muito mais benéfica do que isso. E nós estamos no mês de outubro, que é o mês internacionalmente em que o mundo inteiro promove ações sobre o câncer de mama. O câncer de mama é uma doença em que os diagnósticos estão em torno de 25% anualmente no mundo inteiro, e aumenta a cada ano. E o Brasil, infelizmente, tem um número maior, um pouco mais do que 28% de pessoas. Esse é o número que nós temos das últimas estatísticas. E merecemos falar sobre esse assunto, não apenas em outubro, mas outubro é o mês em que o mundo inteiro se dedica a fazer campanhas de sensibilização e, mais importante, de prevenção sobre o câncer de mama. E a nossa convidada de hoje já está aqui em nossos estúdios, que é uma escritora em que por 2 vezes passou pelo episódio de câncer de mama e ela escreveu um livro, é isso mesmo, e ela vai contar pra gente o que tem neste livro e qual é o motivo dela ter decidido, após essa experiência, escrever um livro. Eu quero apresentar a vocês Juliana Felício. Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem, Juliana. Onde você mora, Juliana? Eu moro em Rondonópolis. Eu gostaria que você fizesse uma rápida apresentação sua. Quem é a escritora e professora Juliana? Eu sou Juliana, sou professora, sou mãe de 2 meninas, Júlia e Giovana, casada com Vanderlei. E também fui ousadamente, agora sou escritora. Escrevi um livro. E também passei por momentos que eu chamo a atenção hoje da mulher, que eu passei pelo câncer de mama. E o que é o câncer de mama? É isso que nós vamos falar já já. Que bicho é esse, né, Juliana? E como é que a Juliana enfrentou? Gente, Ousadia para Viver é o nome do livro da Juliana. Mas ela vai contar tudo sobre, desde o processo da escrita, a passagem dela por esse episódio por 2 vezes. Na verdade, por estarmos falando de sensibilização e de prevenção, não vamos falar sobre um livro de ficção, um livro de fantasia, mas um livro baseado em vivências. E hoje eu comecei a apresentar a nossa convidada, mas agora eu quero chamar aqui o meu colega apresentador do podcast Humanos Literário, Leandro. Boa tarde, Leandro. Olha, boa tarde, Jair, boa noite, bom dia. Bom né? dia, qualquer hora, boa madrugada. Né? É isso mesmo. Juliana, seja bem-vinda ao podcast Humanos. É um prazer, é uma satisfação receber você aqui. E aí, Jair, vendo você falar, né, sobre a ONU também, né, sobre a Semana da ONU, vamos dizer assim, né? Sim. Sabe que nós também temos a Semana da Marisa. Marisa Batalha fez aniversário. Oh, parabéns, parabéns, Marisa, muito querida, viu? Sou parabéns. Um grande fã dela, sou completamente apaixonado pelo trabalho dela, mas eu vou superar, você vai ver. Eu vou superá-la, tá? Fica de olho, Marisa, fica de olho. Leandro, vocês é assim, ó, um tem que assistir o programa do outro, porque sempre tem recadinhos de um pro outro. Tem. E aí eu não posso falar que eu vou
maratonar todos os programas dela para pegar algumas dicas, sabe? Sim. Mas fica em off aqui. Leandro, Oi. Eu sei que eu abri o programa falando de leitura, certo? Certo. E eu sei que você tem umas informações relevantes sobre a leitura, alguns números bacanas para compartilhar conosco. Que números são esses, Muito Leandro? importantíssimo isso. E você falou da leitura, eu quero dar uma dica também para quem fala o seguinte, né? Olha, eu tenho preguiça de ler, eu não gosto de ler, eu começo a ler e de repente eu sinto sono. O que eu posso fazer? É muito simples. Pega o livro, levanta e começa a andar. Faça a leitura andando. É uma técnica fantástica e não falha, Jair. Porque você vai estimular o teu cérebro, você vai ficar atento o tempo inteiro e você vai conseguir realmente prestar atenção na leitura. No início é tedioso, no início é um pouquinho chato, né? A falta do hábito, né? Isso, a falta do hábito. De repente você percebe que você está andando para lá e para cá, perambulando e lendo. Agora, Jair, os dados são impressionantes. A gente vive numa época em que se fala muito que o brasileiro não lê, né? Ou que o brasileiro não compra livros, né? Isso é um mito, tá? E isso precisa ser quebrado. O brasileiro lê sim. É claro que nós não temos aquela cultura de outros países. Quer dizer que ele mais pode ler mais, né, Leandro? Ele pode ler muito mais mesmo. Mas nós temos sim bastantes leitores, né? Claro, tem aqueles também que compram, Jair, por coleção. Aliás, aqui no Brasil tem muito disso, né? Você trabalha uma capa fantástica e acaba virando obra de coleção, de colecionador. Então temos muitas pessoas que compram os livros para colecionar. Mas independente disso, se é para colecionar, se é para fazer leitura, nós temos um dado surpreendente. O tanto que a leitura impacta na economia brasileira e na economia mundial. Jair, eu trouxe uns dados aqui, rapidão eu vou apresentar para vocês. Olha só, fechou aqui, deixa eu abrir aqui. Esses dados, né, foi disponibilizado agora pelo Sindicato dos Editores, já neste final desse primeiro semestre de 2022. É um comparativo entre o primeiro semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2021. Eu já ia falando 2023, lá na frente, né? Então, a projeção é que 2023 seja bem melhor, é óbvio. Sim. Bom, em 2021, falando de volume de livros que foram comercializados, tá? Chegou a 3.896.759 volumes. Já em 2022, Jair, nós tivemos uma queda de 1,68%. Então, chegamos ao equivalente a 3.831.478 unidades vendidas. Então, quer dizer, nós tivemos uma queda, sim, para o primeiro semestre de 2021 para esse de 2022. Em valores, que fica bem curioso, em 2021, nesse mesmo período, o Brasil faturou R$ 156.318.196 só naquele semestre. Sim. Só que neste semestre agora de 2022, nós faturamos mais. Olha que interessante. Nós vendemos menos, mas nós faturamos mais. Nós faturamos 161.058.537 reais, ou seja, nós tivemos um aumento de 3,03% em relação ao ano de 2021. Mas, Leandro, isso em razão do quê? Porque houve aumento do papel também, aumentou os custos? O que Aumentou. aconteceu? Houve um aumento médio do preço de capa. Uhum. Então, justamente por isso. Então, você pode observar que a maior parte dos livros hoje, eles tiveram um aumento, nem que seja de 4,3% percentual em cima do valor que era em 2021. Então, a pandemia, né, embora ela fechou muitas editoras, algumas livrarias, mas as que ficaram, elas tiveram realmente que fazer essa adequação, porque o papel também ficou escasso, né? Nós temos indústrias de papéis que não está entregando mais a quantidade necessária para imprimir livros. E, gente, falando de maneira consciente, existem papéis que eles realmente, todos esses papéis que as editoras usam, eles são de maneira consciente, é reaproveitável, enfim, tem todo um trabalho ambiental por trás disso. Mas mesmo assim, Jair, nós tivemos uma queda muito grande. Então, as gráficas estão em falta de papel. Um papel específico, por exemplo, o Pollen Soft ou Pollen Bold, que é esse amarelinho, ele está em falta no mercado. Então, quase não estamos mais conseguindo trabalhar com ele. Mas a previsão é que em 2023 ele volte, né, a fazer parte do mercado editorial. A não ser as gráficas, que tem grande estoque, que ainda possui esse material. Caso contrário, não. Mas aí, Jair, para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar sobre realmente o faturamento geral disso tudo, entre 2022 e 2021. Olha que fantástico. Em 2021, faturamos 1.043.159.914
Isso falando do impacto na economia brasileira. Olha como que a literatura é fantástica, né? E as pessoas falam, a literatura contribui com o quê? Contribui muito. Na realidade, os municípios precisam acordar para isso, o Estado precisa acordar para isso, porque a literatura ela tem grande poder econômico. E a cultura como em si também tem esse poder econômico, não é só a literatura. E aí, em 2022, olha que fantástico, nós tivemos um aumento, Jair, de 10%. Nós já chegamos a R$1.157.449.500 de faturamento. Isso entre o primeiro semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022. Leandro, eu fiquei contente ao saber que a Bienal, a última Bienal de São Paulo, houve uma venda de 5 exemplares por visitante. Olha que média bacana. Claro que quanto mais aumentar essa média, melhor. Não é uma média, né, como em outros países, onde a leitura é mais praticada, mas para o Brasil, as últimas bienais não tinha essa média. Então, muito bacana isso. Não tinha. E as editoras investiram, sim. Na própria Bienal, os livros, eles mesmo sendo na promoção, eles tiveram um aumento. E o bacana é que o leitor compreendeu isso. O leitor não julgou os aumentos, né? O leitor entendeu o que era necessário, até para que as empresas, as editoras, as livrarias e também, né, as próprias gráficas pudessem sobreviver na pandemia. Então, essa estratégia, por mais que nós vendemos pouco volumes, mas a gente teve um ganho comparativo em relação em reais, né, no aumento médio da capa. Pode ser que em 2023 essas capas tenham uma queda, o que é favorável também para todo mundo. O desejável, Leandro, é que a gente consiga ter maior número de impressão a custo mais baixo para que as pessoas não usem como argumento a questão do preço. Né, do mas Jair, eu vou falar aqui, eu tenho que falar. Dá para comprar sim. Você paga 40, 45, 50 reais tranquilo no livro. É questão de foco e objetivo. Leandro, exatamente, né? foco e objetivo. Leandro, por falar em livros, olha aqui a capa do nosso lançamento, que a Juliana está aqui conosco. Juliana Helena Mesquita. Gente, olha que capa ousada, hein? Ousadia para viver. O modo como eu enfrentei o câncer de mama. Parabéns, Juliana. Eu sei que você tem um monte de perguntas para fazer para ela, mas eu posso... Pode, eu tenho claro. Uma, pode porque eu já estive com a Juliana hoje na parte da manhã na editora, e aí a gente conversou bastante. E ela falou uma palavra que me tocou, mexeu muito comigo, que é algo que eu acredito também, que é a questão do propósito, né? Ter uma vida com propósito. Ter propósito para as pessoas. E aí eu queria que você começasse por esse caminho, né? Para quem está nos assistindo, sobre a ideia deste livro e sobre a maneira, Juliana, que você me permita compartilhar aqui, Sim. que eu achei isso fantástico, eu quero que você compartilhe com quem está nos assistindo, que foi quando você chegou, né, a uma oncologista e disse para ela como você gostaria de ser tratada. Perfeito. E isso eu achei fantástico. Então compartilha com a gente. Isso mesmo. Quando eu tive esse propósito, foi de uma maneira muito interessante. Quando eu recebi o diagnóstico, né, o segundo diagnóstico, que para a pessoa que faz o tratamento de câncer, você recebe a primeira vez, a gente quer ser curado para sempre, né? E comigo não foi assim. Eu tive uma recidiva. Quando o médico me falou, foi muito interessante me chegar nesse propósito. Eu estava no consultório, e eu sempre trabalhei em ambiente hospitalar, então eu fui sozinha no consultório. Olha que interessante, né? Já muito ousada, né? Por si só. E ele fala para mim, Liana, voltou. E eu quero chamar a atenção que eu sempre fui uma pessoa preventiva. Sempre fui ao médico, então eu sempre achei assim, como tudo no início. E esse também foi tudo também no início. Porque eu falo, chama a atenção que a gente tem que... Importante o que você está dizendo, a gente tem que se olhar, né? A mulher, ela tem que se olhar, ela tem que tirar aquele tabu. Ela tem que se olhar. Ela tem que se olhar na sua profundeza. A profundeza da sua alma, para ela entender o corpo que ela tem. E foi olhando nessa profundeza do meu corpo que eu encontrei uma leve espinha que me chamou a atenção. Olha, espinha. No peito, onde eu já tinha feito uma mastectomia, né? E aquilo acendeu uma luz. Daquela luz, eu já fui parar lá no consultório, né? E o médico, não é nada, mas a gente se conhece. Eu falei, sim, vamos olhar. E é muito comum. E após isso, abaixo, eu vou ter que falar sobre isso para vocês entenderem o propósito. Abaixo, toda mulher usa o sutiã. Tava ali um roçadinho, como se o sutiã tivesse apertado. Tivesse roçado, tava vermelhinho. Eu falei, olha aqui. Ele, não, mas você deve ter usado apertado. Eu falei, não, vamos ver. Ele falou, vamos fazer uma biópsia. Vamos fazer uma biópsia. E aí ele me deu o resultado, Liana. Aí ele usou essa palavra, recidiva. Eu falei, meu Deus, que bicho é esse? O câncer voltou.
Aí eu falei, e agora? Ele falou assim, agora você vai ter que fazer. No primeiro eu não precisei fazer, porque eu tinha tirado a mama. Você tem que fazer quimioterapia, radioterapia, e vai ser muito difícil. Ele pintou para mim uma situação muito difícil. Quando ele começou a pintar aquela situação difícil para mim, que eu ia passar por momentos muito difíceis, ele falou, e a rádio vai acabar com você. Ele olhei, acho que ele estava até com dó de mim. Naquele momento, eu saí do meu corpo. Eu não estava ali. Quando parece que eu saí do corpo por um momento, e eu senti a mão dele me segurando e falando, Juliana, onde você tá? Eu voltei. Aí eu perguntei para ele, o que eu devo fazer? Ele, você tem que fazer isso e isso. E ele me respondeu. E eu acho que ele pensou no que ele me falou, ele acrescentou. Se fosse a minha irmã, eu sugeria a mesma coisa, o mesmo tratamento. Você entendeu? Entendi. Então, vamos fazer o tratamento. Fui para casa, de novo, dar notícia para a família. E no caminho de casa, eu comecei a pensar. Por 2 vezes, Senhor, tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Qual é o propósito de tudo isso? E eu lembro, porque eu estava saindo de uma vida com bastante movimento, porque quando você está curada, você vai viver, não é verdade? Eu estava uma vida de muito movimento. Eu levantava às 5 horas da manhã. Esses 5 horas não para caminhar, mas também para ter uma conexão com Deus, que eu acho que a espiritualidade é importante para nós. E o momento para mim é de manhã, que eu me sinto mais próxima. E tendo esse diagnóstico, continuei minha vida até tomar as providências devidas de tratamento. E enquanto eu estava fazendo as minhas caminhadas, eu estava correndo, eu perguntava, qual é o propósito? Eu aceito tudo. Então, primeiro você tem que aceitar. Eu aceito. E eu falo no meu livro, com muita leveza. Que tudo venha para mim com muita leveza. Eu aceito fazer tudo, mas eu preciso descobrir, Senhor, o propósito disso. Qual é o propósito? Isso falei várias vezes, até chegar no tratamento. Então, a repetição, a conversa era comigo mesmo. Eu conversava comigo mesmo. E ao conversar comigo mesmo, eu acho que houve essa conexão, sabe? Essa conexão foi muito perfeita, né? Porque eu entendo que nós somos seres espirituais ocupando um corpo aqui nessa terra, né? Então, essa conexão ela tem que existir. Então, no momento, eu não estava... É muito comum, quando a gente está em doença, você ficar, como é que fala, com Deus, dizendo assim, se você fizer isso para mim, eu faço isso. Não, eu não estava dizendo isso. Eu estava dizendo assim, eu aceito. Eu aceito e me dê um propósito. Foi tão claro isso, essa palavra foi tão clara dentro de mim, que fui para a cirurgia. A cirurgia, se eu for falar da cirurgia, é um outro livro. O que aconteceu? É um outro livro para contar. Quando eu voltei no médico de novo, eu estava ainda com os pontos. Ele falou, você vai para fazer químio desse jeito. Eu falei, químio desse jeito? Vai fazer quimioterapia. Então, fui fazer a quimioterapia. Não entendia nada que era quimioterapia, por mais trabalhar tantos anos no hospital, mas assim, uma coisa você tá de fora, uma coisa você tá de dentro. Quando eu cheguei na quimioterapia, no primeiro dia, eu entendi o propósito. Eu cheguei, passei pela médica e foi a primeira conversa com o oncologista. Sentei, ela me olhou, eu me apresentei e falei para ela, Aline, ela chama Aline, tudo bem? Ela olhou, né? O médico fez uma carta para ela de recomendação, trouxe os meus exames e ela me perguntou, por quê? Por que aconteceu? Eu falei, eu não tenho essa resposta e nem quero saber. Aí eu olhei para ela e falei, Aline, eu vou pedir uma coisa para você. Não me olhe como um número. Porque é muito comum no hospital as pessoas olhar como número. Paciente do número do tal leito. Número tal. Não me olhe como um número. Eu sou uma pessoa. Eu tenho um corpo. Eu tenho uma alma. Eu tenho um espírito. E eu estou aqui para dizer para você que o que está em mim vai sair. Não é meu. A sua terapia
vai me ajudar a tratar. Então, eu peço que você foque nessa terapia e me veja como pessoa. Foi tão interessante essa conversa que nela eu percebi que eu toquei nela. Toquei de uma forma que uma lágrima desceu, ela olhou para mim, ela falou, eu estou chegando agora, eu vi tanto sofrimento. Eu acho que naquele dia eu mudei. Eu mudei ela e me mudei também, porque depois todo mundo comentou que ela era uma ótima oncologista, mais humana com as pessoas. Então, toda vez que eu chegava no consultório, não era eu a doença, era eu, a Juliana, conversar com ela. E eu e a Juliana conversando com ela, eu comecei a experimentar coisas no meu tratamento que dava certo e eu chegava para ela com uma solução. E o mais interessante é dizer para mim, eu vou passar para o meu paciente isso que você fez que deu certo. Eu narrei uma coisa que foi muito interessante na conversa de manhã. Quando a gente faz quimioterapia, a droga é muito terrível. Eu fiquei uma semana sem dormir. Você imagina ficar uma semana sem dormir? Meu olho ficou vidrado. E eu falei, eu tenho que voltar no médico para ver isso. Mas algo me tocou. Falei, vai. Aí algo falou para mim assim, pergunta para ela assim, o que você pode fazer? Não sei se a gente fica afinado, os ouvidos afinados. Chego nela, Aline, fui fazer quimioterapia, ela chegou para olhar um paciente do meu lado, ele estava com o mesmo problema, ela tinha receitado um medicamento para dormir, ele não estava conseguindo dormir e estava alterando a pressão. Então, ela disse, eu vou passar um mais forte para você. Eu falei, meu Deus, vai passar um mais forte para ele. Ele não vai aguentar. Terminei a quimioterapia, fui até ela, Aline, quero falar com você. O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Por que essa pergunta eu não posso fazer? Porque quando a gente tem canto, todo mundo fala, você não pode isso, você não pode aquilo, não é muito grande. Eu já perguntei para ela, o que eu não posso fazer? Ah, Juliana, você não pode fazer, você não pode tomar muito sol, porque você está com a pele muito sensível e não pode usar hormônio, né? Eu falei, isso eu já sei. Por que disso? Eu falei, eu tô sem dormir. Você quer uma medicação para dormir? Eu falei, não. Eu quero fazer aquilo que eu fazia. Ela, o que você fazia? Eu falei, eu caminhava. Antes eu corria, agora não estou caminhando. Posso caminhar? Pode. Se você aguentar, pode. Porque veio essa palavra na minha cabeça. Faz aquilo que você fazia. Eu falei, ai, aquilo que eu fazia. Eu caminhava, então vou caminhar. Primeiro dia, chamei meu marido. Vamos caminhar comigo? 5 horas da manhã. E eu levantei. Inchada, o tênis mal cabia no meu pé, mas era um propósito. Eu tinha que dormir. Olha a construção do propósito. Eu tinha que dormir. Ele foi comigo. No outro dia, ele falou, eu não aguento, não vou não. Eu até fiquei chateada. Aí, a minha colega, liguei para ela. Não, eu vou te buscar. E levo e trago você. Porque na minha mente, eu ia passar mal, né? Porque a química já deixa a gente com dores oncológicas, sabe? É um problema. Aí, ela me levou. No primeiro dia, primeiro foi meu marido, depois foi ela, no terceiro dia foi ela, depois falei para ela, não precisa mais me buscar. Eu consigo sozinha. Comecei a caminhar. Voltei a dormir. Nunca precisei tomar remédio. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus. Então eu tenho que experimentar as coisas que estavam perto Você de deu mim. ouvido, né, Juliana? Você conseguiu ouvir sua própria voz. Isso. Isso faz parte do propósito. Então eu comecei a ter assim, parece que eu fiquei com os ouvidos mais finos, sabe? Porque assim, nós estamos nesse universo. Ele fala com a gente que não ouve. E quando eu perguntei, eu tinha momentos que eu ficava fazendo perguntas para mim mesmo, né? E aí eu recebi respostas. E não foi só essa, foram outras respostas durante o meu tratamento que deu muito certo para mim, que diminuiu aquela sensação que a próprio medicamento ele impõe para o nosso corpo, né? De fraqueza, de mal-estar. Então, e busquei o quê? Na própria natureza, naquilo que a natureza dá para nós. Nós somos seres da natureza, né? E quando eu comecei... E voltando a fazer quimioterapia, a gente fica esperando, sentada. Eu comecei já a fazer as observações. Eu olhava as pessoas. Eu observava o comportamento delas. E eu começava a ter ideias daquilo que eu queria para mim. Eu comecei a construir
A Juliana que ia fazer tratamento. A Juliana que ia fazer quimioterapia. Eu olhava aquele universo que era imposto para nós enquanto mulher. O seu cabelo vai cair, vai cair. Então você tem isso para usar, você tem um lenço para usar, ou você vai usar um chapéu, ou você vai usar... Ou você vai assumir a sua careca. Eu olhava aquilo e falei, mas tem algo que pode ser feito? De novo. Ela, Juliana... Falei, quando o meu cabelo vai começar a cair? Ela disse, no segundo ciclo da quimioterapia, porque o remédio é muito forte. Falei, eu aceito, porque ele vai me curar. Ó. Qual é o problema disso, Aline? Seu cabelo vai cair. Falei, você já me falou. Mas eu tenho para te dizer que eu vou ter cabelo de novo. Ela, como? Você vai ver. O cabelo, o que ela disse foi certo, caiu mesmo. E eu não me adaptei a lenço, eu não me adaptei a chapéu, não me adaptei... Porque toda vez que você vai lá no Google, vai falar, abrir sobre o câncer, o que você vê? Você só vê pessoas que estão ali, daquela forma, parecendo andrógenos. A gente fica igual um andrógeno, né? Eu olhei para aquilo e tem uma visão que eu falo no livro, desse olhar meu, de uma paciente, que eu estava sentada no livro, eu conto, que estava dessa forma. Eu falei, gente, não pode ser assim. Essa doença ela não pode ser pintada dessa forma. E ali eu comecei a entender o propósito. Eu comecei a me modificar, a criar uma autoimagem minha diante da doença. Criando essa autoimagem, então busquei uma lace. A lace, quando eu falo lace, porque tem mais tecnologia. Tudo na internet, gente, maravilha. A internet é um caminho muito grande. Encontrei lá, Porto Alegre, é um vasto caminho, atrás dos Estados Unidos, essas coisas, eu nem sabia que existia, olha só, oportunidade. Busquei, quando encontrei com a consultora, eu falei para ela, eu tô passando por isso, vou mandar foto minha, olha como eu sou, eu quero ser eu, de novo. A menina foi tão sensível, porque eu acho que ela trata disso, ela não só trata disso, tem muita gente que usa tendo cabelo do mesmo jeito. Ela disse, eu vou mandar foto para você, e você vai adorar. E ela mandou. Gente, foi perfeito. Comprei. Uma semana chegou. Quando eu coloquei, falei, meu Deus, agora sou eu. Quando eu me vi, falei, agora eu estou mais armada para lutar. Juliana, você falar disso é muito bacana, porque você está falando para muitas mulheres que podem ter o diagnóstico, poderão ter o diagnóstico, e você fala não de apenas cumprir os procedimentos que a ciência está aí para beneficiar, mas o modo como você fez isso. E aí está o propósito, a maneira como você enfrentou, né? Até o subtítulo do seu livro, o modo como enfrentei o câncer de mama. Então você saiu daquela expectativa definida como um sistema, Isso. você criou a sua própria forma, o seu próprio modo de enfrentar, não deixou de se beneficiar com o que a ciência, claro que né, não. tinha, mas você criou o seu modo para que a dor você sentiu em alguns momentos, não evitou, mas que o sofrimento você trabalhou ele de uma forma diferente. Isso é muito bacana, isso é questão de sensibilidade. Pois é, Jair, porque é muito comum quando a gente vai ao médico, você desapropria do seu corpo e entrega para o outro. Né? Naquele momento, eu entendi que eu não tinha que desapropriar de mim mesma. Sim. Eu sou eu. Eu sou agente do meu próprio corpo, do meu próprio destino. A ciência está aí para me ajudar, mas o que eu vou fazer para que essa ciência, essa terapêutica aplicada, seja tão benéfica para mim, né? Que ela não seja só uma situação que a gente abre o celular, lá, a internet e vê as mulheres acabadas, destruídas, né? Eles usam o termo mutiladas, né? É um peso muito grande, né? Por que eles fazem isso? E o que eu vejo? As mulheres carregam isso dentro de si. Esse peso muito grande. É quando não é o procedimento que se torna muito invasivo, mas esse entregar, como você disse, esse entregar o corpo, essa, de repente, até falta de expectativa, porque há quem se entrega, né? Até mesmo diante do tratamento. Então, isso acaba sendo mais invasivo do que os procedimentos, não é isso, Juliana? Exato, é isso mesmo. E aí, durante esse caminhar, e quando... Aí, depois eu recebo, você tem que ir para Cuiabá. Era previsto cair em Rondonópolis, não deu certo. Ainda bem. O propósito já estava encaminhado.
Ao ler o livro, o leitor vai saber esta vinda para Cuiabá, tudo que aconteceu, né, Juliana? Pois é. E aqui eu tenho que contar um pedacinho, né? Dar um spoilerzinho para ele entender. Quando eu tive a notícia, eu cheguei lá, estava pronto já o encaminhamento. E ela deu esse encaminhamento meio tão triste, né? Eu tenho que te dar esse papel, você vai ter que ir para Cuiabá. Vai ser tão difícil para você. Eu falei, meu Deus, será mesmo? Por um momento acreditei nela. Sim. Mas só quando eu cheguei aqui tudo foi modificado. Tudo foi modificado. Ou seja, outra coisa que a gente tem que alertar, eu não posso pegar a dor do outro para mim. A dor do outro, ela não pode ser, eu não posso pegar para mim. Eu posso ouvi-la e modificá-la. Modificá-la, até para depois dar o retorno. E muitas vezes que a gente pega e assume. Se eu assumisse, eu não viria para cá. Se eu assumisse, o propósito não tinha acontecido. Porque eu imagino, todos nós que estamos nessa terra, nós temos um propósito. Cada um vai descobrir. Outros vão demorar a descobrir, outros talvez vão passar por essa terra e não vão descobrir. Talvez eu precisei dessa doença, ter vindo 2 vezes para me descobrir. Porque eu acho que eu já buscava no meu íntimo. O que eu deveria, o que eu gosto de fazer, como que eu posso ajudar as pessoas, não que eu já não faço isso, mas de uma forma onde eu possa entrar naquela necessidade mesmo, porque eu falando desse assunto, estou falando de uma necessidade cruel, cruel, e que assola as mulheres e assola a humanidade. E de que forma eu posso pintar esse quadro de uma maneira mais leve? Então, eu tenho que ser agente disso. Eu tenho que começar comigo mesmo. E eram momentos assim que eu me colocava no silêncio para entender. E aí, nesse silêncio, comecei a escrever. E eu olhava, via. É muito interessante. Eu vou colocar isso. Nós, enquanto ser humano, a gente fica em busca de milagres, né? Milagres. Grandes milagres. Os milagres acontecem todos os dias, a todos os momentos, durante o nosso cotidiano, nas pessoas que aparecem na nossa vida. E a gente não tem a sensibilidade de enxergar, os ouvidos afinados para ouvir. Por que não tem? Nós estamos voltados para quê? Para um mundo que cobra da gente, cobra a nossa produção, né? Que faz com que a gente fique brigando com o tempo. E a gente não tem tempo para nós mesmos. Juliana, Leandro, é mais do que uma experiência, é uma vivência, né? É. Você conviveu e vindo para Cuiabá com várias mulheres, você retrata no livro, inclusive, o local onde você ficou, você fez uso de casa de acolhida também. Isso. Você encontrou outras mulheres também acometidas pelo câncer de mama. Conta um pouquinho como que foi a sua convivência com essas mulheres, porque o relacionamento, a convivência, você mais influenciou, mais ajudou, recebeu apoio também, como era o modo delas também enfrentarem essa mesma situação, Juliana? Foi muito interessante. Quando eu cheguei na casa de apoio, já me chego já com aquela imagem já construída, né? E elas olham para mim e falam, como você está dessa forma? Por que eu não estou? Eu falei, você pode também. Você pode também. E eu comecei a conhecer cada caso. E o mais interessante é que elas queriam, naquele momento, eu já tinha tido essa lição, porque nós estamos em ensinamento todos os dias. No momento que eu encontrei, elas queriam colocar as dores delas em cima de mim. Eu peguei, mas não fiquei. Eu falei, aí eu devolvi. Podemos, todo mundo pode ficar como eu estou. Só que em nenhum momento eu ensinei elas com palavras. Foi mudança de comportamento. O que muda as pessoas é comportamento. Eu conto uma coisa, eu não escrevi no livro, não sei se eu escrevi, mas eu vou falar. Quando eu montei minha mala para vir para cá, eu falei, eu quero uma cama muito estampada, muito colorida. Então eu preparei uma roupa de cama bonita. Quando eu chego lá na casa de apoio, todas elas, algumas não tinha, algumas não estavam preocupadas. Eu chego, a primeira coisa que eu faço quando eu encontro o meu espaço é arrumar meu espaço de uma maneira muito bem arrumadinho.
Quando eu olhei, todas me olhavam. Aí depois, eu abro a minha mala da fantasia. Está no livro, no spoilerzinho, tem que comprar o livro a saber. E tem um monte de coisinha que eu levo para lá, que chama uma atenção. E, de repente, a gente que é mulher vaidosa, eu sou vaidosa. Eu abro minha bolsinha, tem maquiagem, vamos passar batom. Aí essas pequenas coisinhas que eu fui levando né? E no silêncio, sem falar nada, porque as pessoas que estavam lá talvez não estavam nem preparadas para isso. E chega eu dessa forma. E com o livro na mão, porque eu gosto de ler. Enquanto elas conversavam, o que eu estava fazendo? Lendo. Ela, você não vai ver novela? Eu falei, não, eu estou lendo. Eu adoro ler. Estou lendo. Olha, eu estava ali buscando, né, abrindo minha mente. E foi mudando o comportamento. De repente, uma falou para mim assim, nós estamos descendo. Vamos passar na Pernambucana, eu quero comprar uma sopa de cama para minha cama. Aí as camas ficaram todas bonitas. Aí eu falei, gente... E aí o ambiente ficou leve. Aí eu falei, olha, eu tô conseguindo mudar, mas também sem nenhuma palavra. E a questão da dor, aí chegavam em mim para conversar sobre a dor. Tá no livro, chá terapia, vamos conversar. E nós tínhamos um momento de conversa onde cada uma falava do seu tratamento, o que estava acontecendo, e a gente eu trocava com elas, né, os meus conhecimentos que eu trazia, né, para me cuidar. Então, eram trocas, eu também recebia. Eu não só dava, eu recebia também. E o receber, naquele momento que eu ficava dando, a gente fazia essas trocas, eu ficava olhando. Eu começava a olhar a maneira que as pessoas... Porque tinha acompanhante também, não é só o paciente, acompanhante. O acompanhante dá mais trabalho do que o paciente. E aí, você começa também a tocar no acompanhante. Porque às vezes estar sendo acompanhante é um peso, porque eu poderia estar vivendo a minha vida lá fora, mas eu estou sendo acompanhante. Então, não é só para quem está doente, também para quem está acompanhando. Então, foi uma troca. E essa vivência lá dentro ficou de uma forma... Ficou harmônica. Harmônica. E as meninas, a ponto de eu tinha uma moça lá que fazia jovem, muito jovem, e eu falei, eu já tô com meus 40 anos para frente. Eu tinha uma moça muito jovem, com câncer de mama, jovem. Ela chegou totalmente desenganada com ela mesma, totalmente destruída, fisicamente, com tudo, né? E aí eu tive a oportunidade de sentar para almoçar com ela e fui fazendo amizade. E falei para ela, vamos sair para tomar café. Vamos tomar um cafezinho. Mas como? Quando a gente volta daqui da rádio. E aí, eu sempre muito cuidado com o meu próprio corpo, com a roupa que eu vestia, aquela coisa toda sempre. E elas ficavam reparando. Aí ela falou para mim assim, você não pode ir ali no... Eu descobri que aqui perto tem um... Que vende roupa usada, bazar não, um brechó. Você pode ir no brechó comigo? Eu tenho que comprar umas roupas. Juntei a mulherada, fomos pro brechó. Que delícia! Então, aí você percebe como que você vai mudando? E o poder que tem, né, Juliana? E aí, quando isso acontece, tira o foco da dor. Sim. Leandro, olha que coisa bacana. Juliana contando, em vez dela assumir a dor, ficar com a dor do outro, né? Ao contrário, ela trouxe, pela a forma dela enfrentar, a oportunidade para que o outro entendesse e aliviasse a própria dor. É bacana quando a gente pensa nos nossos atos, né? Como é que a gente age? Que eu falo, né, Jair? Até trato nos meus livros, né? Quando as pessoas perguntam, você visita abrigo, você visita hospitais, você não fica com dó, Leandro? Eu falei, não fico. Porque aquela dor é daquela pessoa, não é minha. Eu tô lá para amparar, para poder ouvir, para conversar, para poder orientar de alguma maneira. Mas não para poder tomar a dor dela para mim. Acho que isso faz um grande diferencial, né? Porque a gente vê muitas pessoas que vão ajudar e elas voltam muito maus. Né? Porque, primeiro, que não sabe lidar com uma situação. Aliás, eu acho um absurdo isso. Acho que as pessoas têm que estar prontas para lidar com tudo. Né? Nós não estamos isentos de nada nesse planeta. A gente vai passar, ou quem não passou, que não passou por uma determinada enfermidade, vai passar por alguma outra. Não tem como fugir. É aquilo que a gente sempre fala, Jair, o processo da empatia é fundamental. Deixar a presença do outro mais leve, né? Mais leve. Ontem eu vi um vídeo de um rapaz que eu sigo no Instagram,
Provavelmente ele foi criticado por muitas pessoas, né? E tudo bem, ele filma tudo. Então, assim, não é algo... Aí ele tá fazendo para ter mídia para ele. Não é isso. Ele faz um trabalho muito bonito, social, e ele sempre filmou tudo bem, muito tempo já. E aí ele foi justamente, né, num espaço oncológico e começou a entregar flores, né, para quem estava fazendo o tratamento de câncer de mama. Olha que coisa mais linda. Se você vê o sorriso das pessoas quando estava recebendo ele. Então eu falei, olha o preparo dele, olha a empatia dele. Ele não foi lá para poder falar de doença, ele não foi lá para poder falar de dor. Ele sabia que estava doendo, é óbvio, né? Mas ele voltou de lá muito leve e ele levou leveza para as pessoas. Isso é que nós precisamos. Jair, falar aqui sobre esse assunto, acho que é muito amplo, né? Tem muita coisa para ser falada. A Juliana falou uma coisa que é fantástico. A gente não tem que falar sobre... A mesma coisa do suicídio, né? A gente fala, não é só no Setembro Amarelo que você tem que falar, também não é só no Outubro Rosa que você tem que falar. Eu acho que precisa mais isso ser difundido com mais frequência, porque uma coisa que a gente falou, hoje eu falei com a Juliana também, que é o seguinte, o medo que as pessoas têm, né, de falar, eu estou com câncer. Lembra aquela frase que aquela atriz falou, que eu achei fantástica, eu nunca vou esquecer? Eu não perguntei, quando eu descobri que eu tinha câncer, por que comigo? Porque se eu tivesse ganhado na Mega Sena, eu não teria feito essa pergunta. Por que comigo? Olha que reflexivo isso, né? Isso mesmo. Viu o propósito também. Exatamente. Foi Mara Manzan. Bacana quando ela Isso. descobriu o diagnóstico e ela realmente veio a terminar a existência dela neste mundo, né, por meio do câncer, mas bem digna, porque às vezes a pessoa, quando acontece algo customizado, que atende à expectativa da pessoa, às vezes até egoísta, mas atende à expectativa, fala, Deus é bom. Sempre que alguém fala para mim, Deus é bom, eu pergunto, você tem dúvida? Porque quando algo foge às expectativas, não fala que Deus é bom. Então, é uma questão de maturidade, né? Você relatando a maneira como você encarou o câncer, assim como o depoimento da maneira como ela encarou. Se veio, ela entendia também como um propósito. Então, não posso dizer, por que comigo? Bacana isso, né? São duas moedas que a gente sempre fala, né? Deus é bom e Deus é fiel. Você tem alguma dúvida disso, gente? A gente não tem que ter dúvida disso. Agora, acreditar, ter fé nisso, não vai nos livrar de passar pelos perrengues que a gente precisa. Sim. Né? A ter fé e acreditar, que nem você muito bem colocou, e eu achei isso fantástico, quando a gente alinha a ciência com a espiritualidade, as chances de qualquer recuperação, de qualquer eliminação de alguma enfermidade é muito maior. Porque existe um embasamento, existe um preparo. É você validar a ciência, que é a irmã única, gêmea da religião. Eu sempre falo, ciência, né, e religião são irmãs gêmeas, elas não têm que estar separadas. É a gente que separa. Com aquilo que você falou hoje de manhã, Juliana, sobre a questão do egoísmo, né? O Jair até colocou aqui agora, né? Que você percebeu isso, tipo assim, por que algumas coisas se fecham pra gente? Porque a gente tá sendo egoísta. E quando Isso você mesmo. olha, né, com propósito, que nem você falou, as portas se abrem. Se abrem. Mas olha só, falando do teu livro, eu quero que você compartilhe um pouco conosco, até porque o nosso tempo já está bem apertadinho, Jair. Tô acompanhando aqui. O seu livro, né? Esqueci, sumiu daqui agora, não tem problema. Ousadia para viver. viver. Lembrei. Tá bem que olha que aqui, fantástico a camiseta dela, olha lá. Ousadia para viver. E é interessante que também tem uma história, né, para você fazer essa camisa assim, né? Teve. Conta pra gente rapidão essa história. Achei muito interessante. Quando eu estava na construção do livro, da capa do livro, mandaram capa para mim, que eu olhei o livro, eu falei, esse corpo não é meu. Ó, de novo, né? Esse corpo não é meu, ó. E você ter um momento de angústia não é negativo, é bom porque você vai refletir. Sim. E eu vivi um momento de angústia e eu olhei e pensei. Aí uma amiga falou, aí vem um amigo e reforça, não é mesmo. Aí o outro, não é mesmo. Aí o outro fala uma coisa, você só vai filtrar o que você precisa. A palavra não é mesmo, não é seu. Fui na internet, cliquei lá, eu preciso de um fotógrafo. 3, os primeiros 3 eu vou pegar. Peguei o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro que eu ligar, ele vai fazer minha foto. Primeiro que eu liguei, fui muito feliz. Walter Arantes. Muito feliz. Fotógrafo genioso. E com ele, ele me abraçou, e aí você precisa de alguém que te acolhe, né? Ele me acolheu de uma tal maneira, e ele entendeu, talvez quando eu narrei o propósito, ele entendeu, ele falou, eu faço pra você. Aí eu falei pra ele, o que você quer? Eu falei, eu quero ousadia e leveza. Então, a capa foi ousadia e leveza. Sim. Uhum. E depois,
E conversando comigo, e ele assim, eu busco ele até para me orientar, Aham. ele me disse assim, Juliana, agora você vai sair para poder divulgar tudo isso, coisas vão acontecer, você precisa mostrar sua ousadia, você precisa arrumar um uniforme. Ele usou o termo uniforme, eu falei, uniforme? Arruma uma camisetinha rosa e manda bordar ousadia. Eu falei, bordar? Aí eu falei, não, eu quero lantejoula. Ele falou assim, mas você tá querendo brilhar muito? Eu falei, sim, eu tenho que brilhar. E deu certo, porque onde eu vou, as mulheres, eu também quero uma camiseta dessa. Olha, Sim. olha o Linda. nome, fala Uhum. ousadia, que nome. Porque assim, elas. Que é poderoso esse nome, essa palavra é poderosa. Eu falei, nossa. Aí elas vão, e esse brilho? Eu falei, nossa, isso aqui, a gente nasceu pra brilhar, né? Aí fui lá, mandei, né? Comprei a camiseta, falei, eu quero lantejoula. A mãe mandou teste pra mim, assim, eu quero aquela que brilha. Entendeu? Tem que brilhar. Então, Fantástico. fantástico isso, né? A gente, Aham. e aí, e outra, você tem que ouvir o outro, né? É. O conselho foi bom. Sim. Deu certo. Deu certo, tá aí, Tá aqui. muito bonita, né? Juliana. Na verdade, pode falar. Oh, Jair. por favor, termina. Não, né? fica à vontade. Até devido ao nosso tempo, Juliana, você decidiu, depois dessa experiência, a gente conversou aí, acho que há mais de um ano, né, por aí, você Foi. decidiu levar para escrita, escrita. você Tá. decidiu eternizar essa sua vivência através da escrita. Pessoas talvez estejam nascendo hoje, Juliana, que daqui a 15, 20 anos serão beneficiadas com a leitura da sua experiência. O que motivou você a levar isso para a escrita? Você já tinha escrito antes algum livro? Foi esse propósito que reforçou? O que levou você a transformar neste belo livro que você Meu- vai lançar nesta semana? Meu Deus, nunca fui escritora. Olha só. Apesar que sempre gostei de ler. Talvez Sim. seja um começo, né? Isso. Aham. Parte daí. Muitos livros. Já li muitos livros, muitos livros. E eu não sei te explicar Uhum. como começou. Né? As coisas vinham na minha mente, assim, as palavras começaram a soltar da minha mente. E eu não tinha controle das palavras que vinham. Eu tinha que sentar no computador. Eu fiquei um dia, passei 4 horas escrevendo. Eu não vi o tempo passar. E olha, lembra, você me perguntou como é que você construiu como é que fala? O nome, como é que chama? Agora me fugiu a palavra. Os títulos. Os títulos vinham na minha mente, assim. E eu colocava, e aí fui escrevendo. Eu falei, gente, aí eu falei pra minha filha, eu tô escrevendo, ela olhou, eu falei assim, aí eu falava pra ela assim, minha mãe, como é que você tá fazendo isso? Eu falei, não sei, eu tô fazendo e tá bom. Uhum. E eu vivi aquela situação, porque, assim, o que eu tô fazendo, eu via só em filme, né? Os escritores americanos vão lá, escrevem, e aí eles têm momento até de perder a criatividade, aí eles vão para uma cabana, vai lá, aí passa o filme, toda aquela narrativa da cabana, aí eles têm a criatividade, vai lançar o livro. Eu vivi aquilo lá também, eu não tinha cabana, não, eu tinha um quintal lá de casa. Mas por que eu vivi aquilo? Porque eu estava focada em problemas de casa, Aham. doméstico. Quando passou, tá eu lá escrevendo de novo, a criatividade voltou. Então, para aquele que ainda nunca pensou sobre isso, olha para si próprio. Faça como eu, peça um propósito. Né? E é uma contribuição valiosa, porque das mulheres que você sabe, das mulheres que conviveram com você nesse período na casa de apoio, alguma outra escreveu? Não. Olha que benefício. Então, mas elas têm um papel importante que fizeram Claro. parte da sua história. Fizeram. E a gente mais- quer parabenizar, né, Leandro? E A mais editora uma quer parabenizar vez, você por essa atitude de colocar E no mais uma papel. vez, pelo comportamento dela, ela dando exemplo. Não precisou dizer Sim. nada. A obra tá aí para todos verem Sim. agora, né? Que através dessa atitude, desse comportamento, sem você precisar ficar gritando ao mundo, você escreveu uma obra que provavelmente vai refletir em outras mulheres que também vão pensar em escrever. Aí, aproveitando, Jair, olha só, vou falar aqui, ó, o primeiro lançamento do livro Ousadia para Viver vai ser no dia 27 de outubro, na quinta-feira agora já, Isso né? mesmo. Quinta-feira agora, às 18 horas, no espaço Tots Café, seria isso, né? Isso. Tots Café, na Avenida Goiânia, número 1101, Jardim América, Rondonópolis, Mato Grosso. Então, você que é de Rondonópolis, Mato Grosso, coloca na sua agenda. É importante a tua presença para prestigiar essa escritora maravilhosa, com essa vivência de vida, com muita contribuição na literatura, na escrita, né? No dia 27, só repetindo, no dia 27, às 18 horas, no Tots Café. Então, você que é de Rondonópolis, que
estiver por aí, ou quem estiver passando por lá, né, compareça nesse espaço para prestigiar, né, essa escritora maravilhosa e esta obra. Juliana, E- conta pra gente rapidinho o Tots Café, localizando melhor, quem estiver chegando na Rondonópolis, quem estiver aqui e for pra lá de repente, fica próximo da onde lá, o Tots Café? Então, fica na Avenida Goiânia mesmo, né? Entrada da Aham. Avenida Goiânia, de frente com a Paiol. Eu sempre esqueço. Ok. É Dá uma bem de frente. referência aí. É, a Paiol é uma referência, né? Uhum. E é uma cafeteria que ela é feita recuada, tem um estacionamento, dá para você entrar. Oh, que bacana. Então, e eu já estive lá tomando um café, é bem agradável o espaço, Bacana. né? Então, bem gente, agradável. ó, Toma um café aqui em literário, Goiânia. né? A partir das 18 horas, então corre para pegar o estacionamento que já tem Tem um também. pequeno E estacionamento. aí também, Jair, põe lá Tots Café no GPS que vai bater Vai lá. lá. Não Vai tem chegar. E erro, a né? autora vai estar lá para autógrafo, gente, porque a melhor Pra coisa, Juliana, da autógrafo. gente ir no lançamento é poder pegar autógrafo, porque ali tá o carinho do E escritor, é tira maravilhoso. foto, né? é o momento de aproveitar, né? Sim. E aí, só lembrando, no dia 5, tá? Ah. De novembro, vai ser Aham. aqui em Cuiabá. Cuiabá, num dos espaços, né, que você também conhece muito bem, que é Muito o Pão bem. de Queijo e Café. Acho que esse é o nome que eu sempre... Isso. Ô, Gerson, perdão se eu errar, tá? Mas eu te amo de coração, você sabe disso, né? E vai a partir das 9h30 da manhã, no dia 5 de novembro, aqui em Cuiabá. Então, coloca já na sua agenda. Que quem também lê o pra livro vai saber presenciar. por que que o lançamento vai ser lá também, né, Juliana? Também. Exatamente. Leandro, tá repetindo, dia 5 em Cuiabá, a partir Dia de 5 que em Cuiabá, horário? a partir das 9h30 Gente, da manhã. pela manhã, viu? 9h30 é um Isso. sábado, não é isso, Leandro? Não, é uma quinta-feira. Quinta? Não, é Quinta, sábado. sábado? Ô, gente, eu tô sábado. Por isso que é doidão 9h30 da manhã, Ah, não, no é porque eu olhei sábado. quinta-feira aqui no dia 18. Isso, É lá é sábado. quinta, isso É. no sábado, 9h30 da manhã. Então dá tempo, todo mundo acorda um pouquinho mais tarde, pode ir pra lá. Então, deixa- E a Juliana vai estar também aqui em Cuiabá pra autógrafo. Então é isso, maravilhoso. gente. Me escutem, estou certinho, tá? É no sábado, tá? É no sábado. Aqui, no dia 5, no sábado. E quinta-feira agora, em Rondonópolis, Mato Grosso. E aproveita agora a ousadia para viver, esse uniforme maravilhoso e distribua a palestra pelo mundo afora, porque as pessoas precisam conhecer a tua história. Precisa. Não só a tua história, mas como você lidou com tudo, né? Isso mesmo. Juliana, a gente quer agradecer você, né, Leandro, pela sua presença. Tem uma coisa muito bacana que ao ler a sua obra, fica claro, você leitor, leitora, um livro que você pode dar de presente também. A Juliana deixa muito claro sobre a importância dos diversos olhares que o propósito trouxe a você, Juliana. E uma coisa que você destaca, olhares sem perdas. E somente quem supera, somente quem tem esta visão de superação pode ver, se permitir ver esses olhares sem perdas. Isso mesmo. Queremos deixar com você esses minutos finais para que você faça suas considerações e agradecendo pela sua contribuição. Eu sou muito grata até. Posso dizer que eu sou muito grata ter câncer, porque se não tivesse câncer eu não estava aqui. Olha só. Essa gratidão a gente tem que ter. Tem. Sim. Tem que ter. Eu sou sim. grata também por conhecer vocês. Ai, amei vocês. Obrigado. Nós também Já agradecemos tinha muito. amado o Jair quando eu conheci ele pela primeira vez. Foi uma pessoa Uhum. assim que me acolheu assim. Falei, meu Deus, deu certo. E dizer para você, para as mulheres, se cuidem, né? Acorda, tu que dormes. Vamos acordar. Vamos se olhar, vamos se tocar, né? Conversa consigo próprio, olha para o seu íntimo, não se entregue, né? Você tem o poder, você tem a sua própria ousadia de viver. E leia o meu livro, que lá eu conto contos maravilhosos, né? Exato. Vão no café, vão no Pão de Queijo e Vamos no Pão de Queijo Café. e E, meninos, E Jair, Maravilha. Leandro, obrigado, Juliana. E Jair, só lembrando que Ah. além de... após os lançamentos, também vai estar nas livrarias e no site da humanoseditora.com.br para poder adquirir os exemplares. isso. Sim. Humanos com é muito bacana, Leandro, a gente poder ouvir esse depoimento, ter esse depoimento. Aí eu queria muito mais tempo, mas não dá, né? Ter esse depoimento registrado, porque é uma forma de ajudar as pessoas. Sim. Talvez, Leandro, talvez a Juliana esteja conosco aqui hoje. Ela poderia não estar. Mas talvez ela esteja conosco por um fator que ela disse lá no início. O autocuidado. O autocuidado. Juliana, a gente sabe que é uma média mundial. As mulheres vivem, em média, mais do que os homens, de 7 a 8 anos. Isso muda de cultura. No Brasil, a média de 7 anos. E um dos principais fatores é isso, autopercepção.
E A Jair, mulher se cuida mais, ela observa o corpo mais. Isso é um recado bom para os homens. eu Porque falei tem isso agora. homens que, através do câncer de próstata ou qualquer outra doença, quando descobre, está numa fase que já não tem mais como. E ele sente a dor antes, mas não, depois. E tem, Então, olha você dizer que uma espinha fez você ir ao médico. Gente, isso é sensibilidade, isso é autocuidado. Então, parabéns. Esse exemplo ensina mais do que apenas ver escrito que precisa ir, mas o seu exemplo. Então, parabéns por isso. informação. E não tenha dúvida que o fato de você estar aqui hoje tem um propósito, sim. Mostrar o vida quanto de é todo importante o autocuidado. Né, Leandro? E é importante a gente falar também que nós, homens, também podemos ter câncer de mama. Então, também temos que fazer a prevenção, né? Se conhecer, que nem você falou. Porque o tal do homem morre de vergonha, né? Leandro, não só de mama, mas um homem até mais comum de próstata. Agora, Leandro, tem um câncer no Brasil, especialmente no Nordeste. Muitos homens têm sido acometidos câncer no pênis por não lavar bem, por não cuidar do próprio órgão. Olha Pensa só. numa situação dessa. Então, isso é algo que ocorre no Brasil. Hoje, nem tanto, já tem muita campanha de sensibilização, mas é importante lembrar, há regiões que o homem tem câncer no pênis por não cuidar, por não higienizar bem. Veja o cuidado com o corpo, o quanto é importante. Então, a mulher, até a questão, não é por ser mulher ou homem, não tem a ver com sexo, é cultura. cultura. Culturalmente, a mulher, ela aprendeu a se cuidar melhor, a se cuidar mais, a mulher se maquia. Então, é importante cuidar disso. É o ser humano que precisa se cuidar. O homem e a mulher precisam se cuidar. Ora, o câncer, ora qualquer outro diagnóstico pode advir da falta do autocuidado, não é isso? Exatamente. Leandro, com você, para a gente chegar ao fim do nosso podcast. Muito obrigado, Jair. Obrigado a você que está nos assistindo. Juliana, obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Vamos marcar outro já para a gente poder continuar falando desse assunto, né? Pode marcar que eu venho. Maravilha. Ótimo. E para encerrar, deixar vocês com aquela mensagem que eu adoro fazer, né? Todo final. Eu vou fazer uma leitura do livro Manicômio da Paisagem Sem Conforto ao Paraíso. Gente, vale a pena esse livro, é do Leandro, é um Esse livro daqui, ó. fantástico, muito Escrito bom. por mim, exato. E a mensagem é o seguinte, Jair, olha, eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui. É claro que cada um deve viver com intensidade a jornada existencial que possui. No entanto, com a responsabilidade de que numa plantação sempre existirá colheita. Então a mensagem é, o que você está plantando? Está plantando amor, alegria, fartura, prosperidade, lealdade, serenidade, sinceridade? É isto que você vai colher. Então pense positivamente, mas não com a ideia de que pensar positivamente é realmente algo ultrapassado. Pelo contrário, pensar positivamente, com os pés no chão, com a certeza de que o bem que você está plantando, você estará regando e fortificando este grande pomar que é a humanidade. Então vamos praticar o bem, vamos fazer o bem, vamos ser solidários com as pessoas, vamos amar as pessoas para que a gente, numa plantação, a gente possa fazer uma colheita positiva. Beijo no coração, até o próximo podcast Humanos Literários. Valeu, gente, tchau, tchau, obrigado. Tchau.